Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Estamos aqui com a aula de arte, né? E eu sou o professor Zé Carlos Queller e hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Renascimento. Quais são os objetivos? Compreender a importância cultural, social e humana na construção do saber ético, traçar o contexto histórico dos principais períodos da história da arte, pontuar seus principais artistas. Vale lembrar que aqui a gente vai ter uma visão bem ampla, né, e vai começar a fazer uma citação dos grandes artistas ali que passaram. Foram inúmeros, né? A gente vai tentar citar alguns. Então, você já ouviu falar em Renascimento? Claro que você já ouviu falar em Renascimento, porque desde o sexto ano, desde a barriga da mãe, se duvidar, você já ouviu falar no Renascimento, que é um dos temas mais abordados por todos os professores de arte. O professor lá, a primeira coisa que ele aprende na vida, professor de arte, é Renascimento, pessoal. Vocês não têm noção, né, de como que a gente vai falar de Renascimento. Eu falo Renascimento até de olhos fechados. Dá o tchau para o Ronaldo, Ronaldo. Então, assim, já ouviu falar na Mona Lisa? Quem já não ouviu falar? Essa é a Mona Lisa. Não vai fazer que nem um aluno meu, que falou que a Mona Lisa era uma obra de Michelangelo. Não, ela é uma obra de Da Vinci, depois a gente vai ver. No desenho animado Tartarugas Ninja, você já ouviu falar? Você vai ver aí que eu fiz aí. Nós criamos outras, você conhece 4 Tartarugas Ninja, né? Eu criei outra aqui, você vai ver. Qual a sua Tartaruga Ninja preferida? Né? Sabia que elas foram inspiradas nos nomes dos grandes artistas do renascentistas? Lógico. Por quê? Porque o mestre Splinter era um estudioso das artes plásticas, né? Que é ele que achou lá no ralo lá as tartarugas e deu o nome. O meu filho hoje faz isso com os peixinhos dele. Né? Então vamos lá. Se desenvolveu de 1300 a 1600, tá? Então ele sai da Idade Média, é a primeira arte da Idade Moderna, né? Então, assim, além de reviver a antiga cultura greco-romana, que ele vai resgatar lá da antiguidade, a perfeição, o culto ao corpo, né? Vai acabar com o teocentrismo, né? Vai ser uma sociedade antropocêntrica que a gente fala, né? Foi um período histórico de incontáveis realizações no campo das artes e superaram a herança clássica e tornou o período de maior avanço da humanidade. Porra, professor, mas o avanço da humanidade é hoje que nós temos o tal do tablet, o tal do celular, que eu tenho Free Fire. Não, mas naquela época, meu amigo, você tinha dor de cabeça, sabe o que acontecia? Os caras pegavam lá um bisturi, eles faziam o que a gente chama de sangria, furavam você para os maus espíritos irem, vai embora, passava dor de cabeça. Você acredita nisso? Eles acreditavam, né? Aí não, aí a gente tem diversas descobertas. Opa, peraí que eu vou voltar um pouquinho antes do segredo aqui para você. Então, só falando aqui das descobertas, a gente tem a invenção da caravela, usando o leme, né, que pegava o barco, botava o leme, que é aquele que dava sentido para a caravela, que a gente faz isso. A gente tem a descoberta da corrente sanguínea, a gente tem a posição fetal, até em manuscrito do próprio Da Vinci. A gente tem diversas coisas de avanço ali, né? A reutilização da bússola e do astrolábio, a invenção da imprensa, né? Que o primeiro livro foi a Bíblia, publicado por Gutenberg, né? As grandes descobertas, que graças à caravela, né? As grandes navegações. Nosso país, Brasil, foi descoberto no Renascimento. O Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras do Brasil entre Portugal e Espanha, você aprendeu isso, foi assinado pelo Papa Júlio II, que é o grande Papa do Renascimento, porque o Renascimento está sempre, embora uma sociedade antropocêntrica, né, a igreja que mandava. E você tem que dizer amém, hein? E agora nós vamos citar os artistas para vocês. Você conhece as tartarugas, o Michelangelo, o Leonardo, que é a tartaruga azulzinha, o Donatello, que é a roxa, o Rafael vermelha. E eu criei mais 2. Eu criei o Botticelli, que é a tartaruga verde, olha que maravilha, né? E o Verrocchio, que é importante de falar, que é a minha tartaruga amarelinha, viu? Agora são 6 tartarugas ninja na memória de vocês. Observe muito bem aí, tá? Então, assim, só falando de novo aqui da imprensa, né? O Gutenberg, no século XV, foi desenvolvedor por volta do ano de 1430, a imprensa, né? Que é os formatos lá, a caravela, né, que foi em 1255, reestilizada em 1450,
aí que possibilitou as grandes navegações. Então vamos, primeira pergunta do Renascimento. Foi um movimento que expandiu-se por quase toda a Europa. Sobre o tema, é correto? A. Retorno aos ideais medievais e sua concepção teocêntrica. Letra B. Artistas buscaram apoio racional, valorizando o ser humano. Que fezes tu numa hora dessa? Responda direitinho e a gente já volta. De novo aqui, né, pessoal? Essa aí foi para estremecer a televisão. Pessoal, Renascimento foi um movimento que expandiu-se por toda a Europa, né, quase toda a Europa. Sobre o tema, é correto afirmar. Retorno aos ideais medievais? Medievais não, né, pessoal? Tá errado, hein? Concepção teocêntrica? Não. Os artistas buscaram apoio racional, valorizando o ser humano. O homem é o centro de tudo, né, de todas as coisas, tudo em volta do homem, né? E a gente esqueceu de falar da teoria do heliocentrismo, né? Que o Sol passa a ser o centro do universo, porque até então todo mundo achava que, né, o nosso umbigo era o próprio centro, né? Não tem jeito, né, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Tá? Prosseguindo, então, de novo aqui, tchau, dentro do conceito, tchau, teocentrismo, tchau, amore, né? Homem centro de tudo, propõe uma ressurreição do consciente, o renascimento do passado, considerado agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. Pessoal, a igreja vinha de uma idade de trevas, né, perdendo fiéis, há mais de 200 anos, né, por causa dos concílios, né, da separação religiosa, que você vinha lá de Carlos Magno, toda aquela coisa que a igreja se dividiu, né, entre a católica apostólica romana, né, e que aconteceu foi que a igreja ficou 200 anos fora de Roma. E ela retorna para Roma agora. E ela quer retornar, renascer com seus pilares, né? E como é que ela vai fazer? Ela vai fingir que não vai ver algumas coisas e vai se abordar naquilo que hoje vocês têm, os Big Brothers da vida, né? A arte era o grande celular na época, né? Era o grande momento de lazer das pessoas, não era um joguinho de celular, né? Era você ver arte, obra de arte. Então ele vai se apegar muito nisso, né? Fora isso, a gente tem a perspectiva linear do Brunelleschi, né, pessoal? Que dá uma concepção diferenciada, né, de centro, nas obras, até na parte arquitetônica. A gente tem os mecenatos, né, que é a prática exercida pelos burgueses, sultões, príncipes, papas, para financiar os artistas, procurando mostrar o poderio das cidades e ampliar o prestígio pessoal, né? Então a gente tem dois grandes mecenas daquela época, que era o Lourenço de Médici, um dos patrões do Michelangelo, né? E o Papa Júlio II, que foi o grande papa, o cara que vendia pedacinho do céu para construir o que hoje você conhece como o Vaticano, né? Então ele que idealizou uma obra grandiosa lá em cima dos restos mortais do apóstolo Pedro, né, que era uma basilicazinha simples lá da Idade Média, e ele falou, não, isso aqui é muito pequeno para a grandiosidade que a nossa igreja tem que alcançar. Aí ele teve aquele projeto maravilhoso que durou quase 100 anos para ser construído. Ele começou no Renascimento e foi terminar lá no Barroco, né? Então ele tem
né, nuances renascentistas e nuances de barroco, né? Foram mais de 20 e poucos arquitetos, inclusive o próprio Rafael Sanzio, que era o pintor, Rafael da Tartaruganinha, e o Michelangelo, né, que foi parte de arquitetura, na arquitetura da Basílica de São Pedro. Então, na pintura a gente tinha como característica o claro escuro, que eram os contrastes, então foi ressaltado, né? O esfumado, que é os gradientes de tom em tons de cinza na pele. Na Mona Lisa você descobre muito bem isso, tá? O escorço, que é mais o efeito de perspectiva do corpo pintado ou esculpido. Efeito Mona Lisa, que é olhar para o observador, né? E o uso da tela tinta a óleo do cavalete, que até então não tinha, criação da tinta a óleo. O realismo, a criação de espaços cenográficos. Então, antigamente o pessoal pintava as pessoas e esquecia o fundo. E no Renascimento não, ele vai puxar tudo isso aí de volta, essa ideia de criar, de fazer toda uma cenografia no fundo, um ideal de beleza, né? Um ideal de padrão de beleza. Tá? E bacana o efeito Mona Lisa, se você pegar aí e fazer o caderno o Homem Bolinha, que vocês sabem fazer o Homem Bolinha, e botar o olhinho do Homem Bolinha, e botar um dos olhinhos apontado para a ponta do nariz, esse Homem Bolinha vai passar a te perseguir para o resto da vida. Vai aparecer aqueles quadros que você passa lá, e que estão te olhando. Tente fazer, muito fácil. Então a gente vai começar a falar dos artistas. Nós temos esse grande mestre, Donatello, primeira Tartaruga Ninja, né? O Donatello, observe o Donatello, em nenhum momento ele pintou alguma coisa. Então nunca coloque que ele foi pintor para o seu professor de arte, né? Porque senão ele vai levar você para a Inquisição. Tá? Então, pessoal, Donatello, 1300, olha a época dele, 1386, 1460, início do Renascimento. Nasceu em Florença, e naquela época, o cara, para ter know-how, tinha que nascer em Florença. Se você nascesse em qualquer lugarzinho ali, olha, pede para tua mãe levar para registrar você em Florença. Porque era ser florentino naquela época, era gabarito para você ser um bom artista ou ser uma pessoa famosa. Tá? Ele fez a primeira estátua nua do Renascimento, que era o bronze de Davi. Poxa, professor José Carlos, mas Davi de novo? Tem muito Davi, porque é a história do Davi, do gigante Golias, que Davi corta a cabeça do gigante Golias. Então ele fez o primeiro nu, né? E resgatou o contraposto. O que é o contraposto? Eu não posso subir aqui na mesa. Contraposto é você ter a estátua reta, que você vê toda reta, toda dura, né? E o contraposto que ele resgatou lá da arte grega é o quê? Era você botar uma perna firme e a outra dar uma quebradinha, sabe? Quebradinha. Não dá para você ver para baixo, mas é mais ou menos assim. Vou tentar mostrar aqui hoje que eu tenho contraposto aqui. Então ele fez a percepção do caráter psicológico dos personagens, então tinha, né? Esse aqui era um soldado, o Gattamelata, né? Que é uma escultura. Ele resgata as culturas equestres, né? Que são as esculturas de cavalo também. Tá? E, deixa eu falar só um pouquinho. Trabalhou com ourivesaria, não só ele, como o Verrocchio. O que aconteceu isso? Ele, antes de ser escultor ali, ele esculpia joias, né? Aí dali ele ganhou o gosto para isso. Então a maioria das obras dele foram feitas em bronze, tá? Porque derretia, fazia os moldes, tudo, né? Opa, tá aqui. O Verrocchio, Andrea del Verrocchio. Andrea é nome masculino lá na Itália, hein, pessoal? 1435 a 1488. Trabalhou em ourivesaria também, e esse fato acabou influenciando sua escultura. Fez a Escola del Verrocchio. Sabe quem passou na Escola del Verrocchio? Dois amiguinhos, um chamado Botticelli, Sandro Botticelli, né, que tinha seus 16 anos, quando eu fui lá estudar na Escola del Verrocchio. E o que mais? O meninão lá, que não queria nada com a vida, né, dos seus 14 anos, chamado Da Vinci. Eles estudaram juntos, sabia? Na Escola de Arte del Verrocchio. Ó, que maravilha, hein? Por isso a importância do Verrocchio aqui também. Opa, aqui, então aqui. Aqui que é o negócio, Batismo de Cristo, 1474, 475. Existem boatos que o Verrocchio desistiu de pintar, ele era escultor e pintor, desistiu de pintar por considerar Da Vinci melhor e mais genial pintor que ele. Sabe por quê? Como todo grande professor, ele começa uma obra e os seus discípulos, seus alunos, né, eles vão completando a obra. Aí ele saiu para viajar, quando ele voltou, os outros professores da escola dele estavam rindo, né?
Ele fez o Cristo, aqui o batismo de São João, lá batizando o Cristo. Aí ele deixou esses anjinhos maravilhosos para o aluno pintar. Quando ele chega, não, esses anjinhos estão muito mais bem pintados do que o resto do quadro. Aí o cara se sentiu ofendido, né? Não, nunca mais vou pintar mais nada, né? E por aí vai. Temos também o Botticelli, né, 1445, para ele a beleza está associada ao ideal cristão. E como o Donatello fez o primeiro nu em escultura masculino, o Botticelli fez o primeiro nu feminino. Olha quanto tempo depois, era 1830 e poucos, né? E aqui você tem 1844, 50 anos depois da primeira pintura em tela, tá? Que é o nascimento da Vênus. Olha que maravilha, né? Tem o deus do vento, que é Néfero, tem as mulheres grávidas, a Afrodite, né? Diz que no mar ali tem... nem vou falar o que tem aqui, porque, né, diz que é a fertilidade de Netuno, por aí vai, né, pessoal? Mostra o afloramento e veja, né? E a gente chega no Da Vinci. Da Vinci realizou trabalho em diversos campos de conhecimento humano. Em 1507 é nomeado engenheiro, pintor da corte de Luís XII. Inventor, anatomista, era um polímata. O que é o polímata? É o cara que faz de tudo, muito, quase igual a mim. Assovia, chupa cana, empina pipa e por aí vai, pessoal. Fazia tudo, inventor, escultor. Vamos prosseguir. Olha que maravilha que ele fazia, ó. Muitas armas bélicas, ele adorava trabalhar com essas invenções bélicas, aqui a besta, né? Tudo em proporção gigante, né? Ele pegou o livro do homem vitruviano e desenhou o homem como centro de tudo, o homem como a figura mais perfeita, né? E as figuras geométricas perfeitas se encaixam com um centro no umbigo do homem. Então, quais são as figuras geométricas perfeitas? O quadrado e o círculo, né? Aí, ó, a posição fetal, pessoal, que ele fez. Inventou o paraquedas, inventou o escafandro, inventou um monte de coisa, pessoal. Um monte de coisa para a pessoa procurar aí. Foi precursor da aviação, né? 200, 300 anos antes de começar a surgir um avião. Rafael Sanzio, 1840, esse morreu novinho. 30 e poucos anos, 1849, 520, obra com simetria equilibrada. Foi considerado o grande pintor das Madonas. Muitas Madonas ele pintou. Foi discípulo de Bramante, que era o arquiteto que projetou, o primeiro que começou lá com o Papa Júlio, a Basílica de São Pedro. Em agosto de 1514, foi nomeado arquiteto oficial do Papa. Então lá ele estava, ao mesmo tempo que Michelangelo pintava o terno da Capela Sistina, ele pintava o Palácio Apostólico, que é a Escola de Atenas, é um conjunto de obras assim, onde começa aqui as figuras centrais, você tem Platão e Aristóteles, por isso Escola de Atenas, só que ele pinta Platão muito parecido com Da Vinci na época e Aristóteles muito parecido com Michelangelo, e essa fica a característica aí para vocês verem, né? Ele se autorretrata também no cantinho da tela aqui, né? Com o olhar para fora, né? E perseguir. Né? Então aqui você tem os outro foco referente a Michelangelo, o cara isolado no canto, né? Então Michelangelo, como vocês já viram em outros momentos, a gente só vai citar. 1497, 1499 ele fez a Pietà, com 20 e poucos anos, é uma escultura maravilhosa, né? A primeira grande escultura dele. 1501 a 1504 ele fez o grande nome dele, que é o Davi, de 5,17 metros por 1,99, sem uma emenda no mármore. Ele via a pedra e dizia que a escultura estava lá dentro, cabia o artista só tirá-la de lá. Então ele não emendava uma obra na outra, tá? 1505 a 1540 fez o túmulo de Júlio II, que foi o grande dilema da vida dele. 1508 a 1512, teto da Capela Sistina, mais de 1.000 metros quadrados de pintura. 1513, 1515 fez o Moisés, esse Moisés deu problema também, pano para mano, acabou indo lá para a sepultura do Júlio II, ele virou o rosto, tem muita coisa para ver. 1519 a 1527 ele fez a Capela dos Médici, 1535 a 41 ele fez o Juízo Final, também na Capela Sistina, só que a parede do fundo, numa técnica mais maneirista, tá? 1547, 55 fez o Nicodemos, que ele se retratava o cara que não podia mostrar seus valores, de ter sua crença, o cara perseguido, né? E 1565 a 1564 fez a Basílica de São Pedro, lá na obra arquitetônica, tá? Essa aí é a figura central, a criação de Adão da pintura da Capela Sistina, todos conhecem,
Escultura renascentista tem uma pintura como a escultura, antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas. No Renascimento ela se torna independente. Resgate da técnica do contraposto, que a gente já falou da perninha. E aqui a gente vai fazer a técnica do contraposto, que é essa perninha dobrada. Antigamente era retinha, né? E é o contraposto, essa dobrada. Última questão para você, as obras recapturam o contraposto. Indique qual das esculturas a seguir não usou essa técnica. Ou Davi do Michelangelo, ou Davi do Donatello, ou a Pietà do Michelangelo. A gente já volta definitivo. De volta aqui, né, pessoal? Cansativo, né? Hoje é bastante conteúdo, né? Lógico que as obras ao contraposto, a perninha dobrada. Lógico que a Pietà, que está com o seu filho, Jesus Cristo morto ao seu colo, não dá para ficar com a perninha dobrada, então não tem a técnica do contraposto. Tá? E a última aqui, né? Sobre o contexto histórico do Renascimento, é correto afirmar que dedicou-se para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, houve a venda de cargos eclesiásticos, mas a igreja valorizou as artes, ou aumentou o diálogo interreligioso e os trabalhos da caridade. Mais um tempinho para a gente definitivo, pessoal. De volta aqui, pessoal, agora com o final do último exercício, contexto histórico. Lógico que houve venda de cargos eclesiásticos, porque a igreja vendia um pedacinho no céu, lembra que eu falei, tudo. Aí vendia a absorção dos pecados, tudo, para conseguir dinheiro, para construir os seus valores da igreja lá. Então, alternativa B de bola. Retomado da aula de hoje, né, conceitamos o Renascimento, né, avanços tecnológicos do período, olha lá, paraquedas, tudo. Posição da igreja na alta renascença, característica do movimento que a gente falou, pintura renascentista, as tartarugas lá, a Mona Lisa maravilhosa, escultura, contraposto, escorço, Michelangelo. E eu espero que você tenha gostado da aula. Até breve, se Deus quiser.